gente, tudo que a mídia não te contou sobre aquele fato que aconteceu próximo ao STF, onde um homem atentou contra a sua própria vida com uma bomba, você vai saber agora. Porque, segundo o jornalista Paulo Figueiredo, a verdade é outra, uma reviravolta que aconteceu. Vale lembrar também que o senador Cleitinho já tinha dito algumas coisas que a gente tem que refletir. O porquê que um homem que queria realmente se matar iria proteger-se com guarda-chuva? Pois bem, gente, mas segundo Paulo Figueiredo, tem muito mais caroço por debaixo desse angu do que a gente pode imaginar. E aqui neste vídeo ele vai revelar tudo com riquezas de detalhes. Já compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem e prestem atenção, porque tudo que a mídia não te contou, você vai saber agora. Nenhum pudor em utilizar o cadáver de um louco para fins políticos. E aí veja uma loucura. Olha a loucura. Não vamos permitir que ousem debater. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Vamos falar sobre... e foi um saco esse tipo de coisa, porque a gente teve que mudar completamente a pauta, a gente tinha um programa voltado para outras coisas, mas eu não posso deixar de tratar do que ocorreu ontem à noite em Brasília, né? O que não tem como a gente deixar passar, principalmente pelo que a imprensa está fazendo. E eu tenho que dizer que toda vez que a gente comenta um fato logo após ele ter ocorrido, nós temos uma margem de erro muito grande, porque nós não temos todos os elementos, né? E muitas vezes, como a gente não tem fé nas nossas instituições, a gente vai falar aqui da nossa Polícia Federal, do diretor da Polícia Federal, né? A Polícia Federal se tornou uma das instituições mais desgraçadas do país por conta de alguns integrantes como o atual diretor. Então nós não sabemos se nós saberemos de fato o que aconteceu. A gente até hoje não sabe o que aconteceu, por exemplo, no caso do Adélio Bispo. Mas eu vou, feito esse disclaimer, feita essa ressalva, a gente vai comentar esse assunto com base nas informações que nós temos até aqui. E tudo indica que o que nós temos até aqui não é um atentado terrorista, mas sim um caso de suicídio público. E eu vou explicar isso. Vocês entenderem o racional e a diferença entre um atentado terrorista e um suicídio público. Para isso, deixa eu abrir uma reportagem que foi do Diário do Poder. Diz aqui, a reportagem: homem se deitou no chão e detonou bomba debaixo da cabeça, relata vigilante. Relata vigilante. Então, testemunha do caso. O subtítulo traz a seguinte informação: relato de vigilante do STF não deixa dúvida quanto ao ato suicida. E esse é o Diário do Poder, não estou falando aqui estou falando de uma testemunha reportada pelo Diário do Poder, não é o Paulo Figueiredo Show, não. Diz a reportagem: um homem que morreu diante da sede do STF na noite dessa quarta não tentou atingir pessoas durante as explosões que resultaram em sua morte. A polícia trata o caso como suicídio baseado em evidências e no testemunho de um vigilante local. Inicialmente, Francisco Vanderlei Luiz detonou uma primeira bomba e depois, de acordo com o relato da testemunha, ele abriu parte da roupa e mostrou que tinha explosivos presos ao corpo. Somente depois ele se deitou no chão, acendeu o segundo artefato e colocou debaixo da cabeça até explodir. E esse relato, segundo a reportagem, foi divulgado por emissoras como a Globo News. Inúmeras oportunidades de vitimar outras pessoas com os explosivos que ele carregava, mas não o fez. Pelo vídeo, fica evidente que ele, de fato, não tentou atingir outras pessoas. Razão pela qual, pelo menos até agora, a própria polícia trata o caso como sendo de um suicídio. Um suicídio público, inclusive com base
nas testemunhas que estavam lá e testemunharam. E essa é efetivamente a diferença entre um suicídio e um atentado terrorista. E aí vem o nosso astronauta. Pô, esse cara, ele tem muita dificuldade de dar uma dentro. Muita dificuldade. E fala, não, atentado terrorista, estou comparando com... No Brasil não pode virar Irã. Atentado terrorista, ele tem por objetivo a destruição de algo, ou vitimar outras pessoas, por definição. Nenhum atentado terrorista português, o sujeito só explode a si mesmo. E eu falo isso como português, então tem lugar de fala. E eu diria que não seria nem o primeiro caso. E eu me surpreendo com o fato da imprensa não levar essa história, levantar essa história. Tira só a setinha aqui para mim, Bruno, que eu quero olhar a data. Não, tá a marcação aqui, eu quero olhar a data. Eu acho que é de dezembro ou de janeiro, isso. De 2/2/2023. Aqui, fevereiro do ano passado. O cara ateou fogo a si mesmo, né? Na esplanada dos ministérios, em protesto contra o Supremo. Um cara que antes, momentos antes, estava gritando palavras contra o Alexandre de Moraes. Ora, foi atentado também? Essa é a pergunta da imprensa. Cadê o jornalismo? Ninguém lembra disso? Que ninguém lembra que a história aconteceu? Todo mundo tem uma amnésia coletiva? E qual a diferença do sujeito se tacar fogo ou deitar em cima de um explosivo? Por que antes foi suicídio e agora é atentado? Agora, o que vocês devem, a reflexão que deve ser feita, e eu sempre falo isso, toda vez que acontecer alguma coisa, você pergunta assim, quem é o beneficiário? A quem interessa o crime? A quem interessa o ato? Ou quem está tentando se utilizar deste ato para se beneficiar? Quem é beneficiado ao tratar um suicídio de uma pessoa com problemas mentais como um atentado terrorista? E aí não interessa, né? É a história, é o Groucho Marx, é a brincadeira dele. Você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Tem o vídeo, tem a testemunha, tem as reportagens, tem tudo. Não são uma crise política. Não são uma crise política. São uma crise, acima de tudo, espiritual e, em segundo lugar, de forma conectada com a primeira, psicológica. Eu trato isso com frequência nos meus cursos, mas até no Paulo Figueiredo Show, no estado de loucura em que se encontram um número cada vez maior de pessoas na nossa sociedade. E como que esta loucura, eu já expliquei o que é gaslighting, o que é estimulação contraditória, várias técnicas de manipulação mental, justamente para levar as pessoas à loucura. Isso por si só, que se chama de gaslighting, é uma técnica. É uma técnica, eu já expliquei isso, né, por causa do filme e da peça Gaslighting, onde o homem enlouquece a sua mulher, mudando a intensidade da lâmpada e dizendo para ela que o que ela via não era o que estava acontecendo. Essa técnica, o termo técnico para isso é gaslighting. O gaslighting é feito para enlouquecer. E aí há alguma surpresa quando as pessoas realmente enlouquecem? E aí, óbvio que vem o uso político, porque não há absolutamente nenhum pudor em utilizar o cadáver de um louco para fins políticos. Porque nós estamos tratando de uma outra patologia mental, que é a psicopatia. Essa talvez não causada. Discussão para outro dia, se psicologia é causada genética ou genética causada por algum gatilho. Vocês podem dar a opinião de vocês no chat, fiquem à vontade.
E o que dizem os ministros do Supremo Tribunal? Após explosões, ministros do STF enterram a possibilidade de anistia aos condenados de 8 de janeiro. E aí vejam a loucura. Olha a loucura. Não vamos permitir que ousem debater. Reflitam sobre essa frase, reflitam mesmo. Depois de um atentado que não foi atentado, convenientemente os ministros do Supremo enterram qualquer possibilidade de anistia aos presos do 8 de janeiro e o pior de tudo, proíbem o parlamento parlar, do latim falar. Eles proíbem o parlamento de falar sobre o assunto. Eu não tenho como comentar isso sem falar PQP. Tem gente que me pede para não falar palavrão, derruba ainda mais o engajamento do vídeo, mas PQP coloca a mão, proíbem de falar. Então, um desgraçado de um psicopata que tem uma porra de uma toga, ele decide que ele não vai deixar o órgão de debate público dos nossos representantes debater algo com base num suicídio. Ninguém pode achar isso normal. Ninguém pode achar, não pode ser uma reportagem de jornal em qualquer lugar do planeta que trate esse tema com naturalidade. Não, inclusive eles disseram que é proibido debater. Esta frase, não vamos deixar debater, não vamos permitir que ousem, porque debater passou a ser ousadia. Não vamos permitir que ousem debater. É isso que esses caras chamam de normalidade institucional. Gilmar Mendes, Barroso, Alexandre. Os mafiosos viram o poder legislativo, deveria ser independente, e dizem, não pode debater um projeto de lei. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. E aí, gente, o que vocês acharam de tudo que disse o jornalista Paulo Figueiredo? Se vocês perceberem, há mais caroço por debaixo desse angu do que a gente pode imaginar. Isso que eles estão fazendo é um absurdo, usando uma morte tão trágica, como palanque político para não dar anistia aos presos do 8 de janeiro e também tentar regulamentar as redes sociais, assim como já disse o PRF de Lula. É surreal o que está acontecendo no nosso Brasil. E vocês, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro e ainda não é inscrito no canal Folha Conservadora, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também. Aqui você sempre vai ficar muito bem informado. Muito obrigada a todos. Só não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Até nosso próximo react!